o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores, os membros da mesa que me acompanham nesta sessão solene, os Srs. Deputados municipais, o público presente, e cumprindo aquilo que é uma tradição do Conselho de Alcobaça, vamos dar início à sessão solene de comemoração dos 39 anos do 25 de Abril. Esta comemoração já começou ao meio-dia com a posição do coro de flores do membro João Alberto Delgado de Salveira, depois às 4 horas com a posição também do coro de flores do membro 25 de Abril em frente à Câmara, e vamos encerrá-la agora com esta sessão solene para a qual estão convidados a usar a palavra todos os partidos políticos com representação na Assembleia. E para iniciar esta sessão, dá a palavra ao Sr. Representante do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado da Igreja. Boa tarde, eleitos e eleitores. Aqui estamos mais uma vez, como quem diz, para falar do mesmo ou da mesma coisa. Volvi 79 anos depois de uma madrugada que trouxe a muitos o sol que há tanto se esperava, para dar mais cor a um país amordaçado há cerca de meio século, aqui estamos mais uma vez. Pergunta-se, o que se alterou depois do derrubo daquele regime? É claro que foi graças a essa tal revolução que estamos aqui hoje, porque se não tivesse acontecido, Abril, onde é que estaríamos agora? Na realidade, e para os que têm mais de 50 anos de idade, o que é que se alterou? Aponto essa idade porque penso que os mais novos, certamente, que não poderão ser considerados testemunhos do outro regime, a não ser os que tenham pertencido a famílias envolvidas na luta clandestina e na perseguição piresca. A revolução que nos ocupamos já não é jovem. Daqui a pouco já começa a ter cabelos brancos, já se encontra naquela pasquia em que alguns lhe chamam de cota ou coisa do passado. Não pretendo fazer qualquer balanço, uma vez que não se trata de um assunto contabilístico, mas temos a liberdade de, tentando delinear os pilares que foram erguidos com o espírito revolucionário, dar a nossa opinião sobre o que se ganhou e o que se perdeu ao longo de todos estes anos. Não tenho dúvidas de que a maior vitória conseguida com a Revolução foi a liberdade. A liberdade de expressão e das manifestações, das ideias e dos pensamentos que estiveram amordaçados durante todo aquele regime. Das diferenças de opinião, do próprio pensamento sobre todas as nossas vicissitudes, com especial referência às últimas conquistas que pensamos terem sido algumas das bandeiras das lutas contra as condutas que pareciam muito enraizadas no passado e no conservadorismo das ideias e dos comportamentos sociais. Refiro-me à despenalização do aborto e ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Veja-se, por exemplo, quão difícil parece ter sido a aprovação deste último acontecimento social num dos países que serviram de bandeira à nossa Revolução, a França. Neste campo social, Portugal encontra-se na vanguarda dos países mais progressistas, num dos países mais progressistas, na defesa das igualdades sociais, adaptando a realidade às exigências do mundo atual. Mas temos outras bandeiras que foram quebradas e que ainda não conseguimos vencer contra a resistência de condutas e de comportamentos desviantes ou resistentes à revolução. Refiro-me aos direitos de igualdade e da fraternidade. A enorme diferença entre os pobres e os ricos, principalmente nos campos económico e financeiro. Ao longo de toda a nossa história, apenas uma família consegue manter-se, após alguns desvios conjunturais nos meandros da Revolução de Abril, consegue manter-se íntegra. Refiro-me aos poderosos herdeiros da família, dos negócios e, em especial, dos banqueiros, como é demonstrado no último livro da autoria de Francisco Louçã e Mariana Mortágua, com o título Isto é um Assalto. História da vida em banda desenhada, da dívida em banda desenhada. Editado este mês, consegue explicar a todos
transversalmente, e em especial aos mais jovens, como é que os atuais banqueiros mantêm o poder económico com todas as suas influências, com especial referência às suas interligações e o beijamão ao Banco Central Europeu, sem esquecer o Banco Central Alemão, os quais têm na nossa governação um aprendiz, justificando assim como é que o nosso país se encontra. Subserviente de uma Alemanha que teima em manter o seu peso e colocar no prisma de alguns intelectuais os indícios de uma presumível terceira guerra mundial, não militar, mas financeira. Essa mesma Alemanha que no século XX, derivada das suas crises financeiras decorrentes das sucessivas guerras mundiais, considerada a maior incumpridora das suas obrigações para com os Estados credores e que agora se arroga como moralista dos mais fracos. Todo o poder capitalista se encontra enraizado nas várias vertentes da soberania em Portugal, desde a Presidência da República à Assembleia da República, sem esquecer algumas câmaras municipais e até certos clubes de futebol. A bandeira da fraternidade está, ao fim de quase 40 anos, desfraldada e sem qualquer vitalidade. Quanto à igualdade de tratamento, não poderemos esquecer outras desigualdades, que o evoluir dos anos demonstram que não é respeitado o princípio da proporcionalidade e, em especial, o respeito pelas minorias. As maiorias são alcançadas sob a égide da mentira e assentam numa corrupção disfarçada. Longe vão os anos em que alguém sonhava ter uma maioria tridimensional. 3 frentes: Presidência da República, Assembleia da República e Governo. Aqui estamos, finalmente, perante um desejo que certamente não é, nem nunca poderá ser, considerado um dos baluartes de uma verdadeira democracia, e muito menos de uma democracia genuinamente eleita pela vontade pura do povo, que é o voto. Os factos que aqui estão e não poderão ser sonegados, aqui estão. A democracia que se desejava em abril de 64 não é esta, certamente. Temos um Presidente da República que, como manda a lei, está obrigado a cumprir e a fazer cumprir a Constituição. Mas a lei que Cavaco Silva defende não é a mesma porque se rege o povo que o elegeu. Pela segunda vez consecutiva, o Presidente da República, cúmplice deste governo, não só não cumpriu a Constituição, como não a fez cumprir. É um marginal consciente e rodeado de conselheiros mal formados. O mesmo Presidente da República, na qualidade de representante legítimo de todos os portugueses, independentemente da orientação política, deveria ser o baluarte de Portugal em qualquer lado do mundo. Esse que, numa feira do livro em Bogotá há poucos dias, omitiu grosseira e ignorantemente o nome do único português Prémio Nobel da Literatura, José Saramago. Esse mesmo que, quando as exéquias fúnebres deste escritor, não deixou de passar uns dias nos Açores, justificando uma promessa feita aos seus netos. Este não é certamente o presidente de todos os portugueses. Como escreveu uma célebre jornalista, estamos perante um verdadeiro ignorante que, segundo o dicionário, é aquele que não sabe o bastante da sua profissão. Este Sr. Silva, dos Roteiros, certamente que nunca escreverá esta cena, como nunca terá qualquer comentário sobre a censura do Evangelho do mesmo escritor. Ou, nem nas suas memórias, caso venha a relatará por que razão negou em 1988, enquanto Primeiro-Ministro, a Salgueiro Maia, a atribuição de uma pensão pelos serviços excepcionais e relevantes por aquele prestado ao país. E por que motivo este mesmo senhor, em 91, concordou com a atribuição de pensões a 2 ex-PID DGS, um dos quais estiver envolvido nos disparos sobre a multidão concentrada à porta daquela polícia política. Por outro lado, temos um governo que mais é que um subserviente da Alemanha e de várias instituições estrangeiras, prestando primeiro a estes as suas contas e as lições bem estudadas pela mão de alguns caixeiros viajantes que aprenderam noutras escolas que não nas do nosso país e que, passem por onde passarem, façam o que fizerem, terão sempre um lugar garantido em qualquer banco ou instituição com influência estrangeira. Foi assim com alguns dos anteriores ministros, dos anteriores governos, sejam de que partido forem, e será assim
para sempre. Poderão os mais incautos afirmar que se está a respeitar a democracia e que o povo é soberano. Pois é, de facto, quando estamos em campanhas eleitorais, os programas de ação de cada candidatura, que é a substância de qualquer contrato eleitoral, se votares em mim, eu prometo fazer isto, aquilo e aquilo outro, acaba por não ser, na prática, os que o governam praticam. Está mais provado que as promessas eleitorais, em que assentaram os contratos eleitorais propostos pelo PSD e pelo CDS, foram completamente sonegados e substituídos por outros que nunca teriam tido a aprovação do eleitorado que os elegeu. As provas estão aí, ninguém as poderá desmentir. Isto é democracia? Isto é o respeito pelas igualdades? Foram estas as propostas que foram sufragadas e aprovadas pelo povo? Este governo tem legitimidade para governar? Escutem as manifestações e os apelos de 15 de nove do ano passado e de 2 de março deste ano e digam de que lado está a razão. Tal como o Presidente da República, o Governo e a Assembleia da República que o sustenta, e por tudo que o cidadão anónimo vem assistindo, este mundo não é para velhos, como dizia o tal filme. Isto é para quem desconhece os verdadeiros espíritos da democracia. Por tudo o que assistimos, nomeadamente sobre o que aconteceu com as sucessivas reações sobre o acordo no Tribunal Constitucional, sobre as normas que violaram a Constituição, a questão dos submarinos e a ligação destes com Paulo Portas e com o PP, sem esquecer o Banco Espírito Santo, o assunto interminável do BPN e a ligação deste a vários elos de confiança de Cavaco Silva e a este próprio, não esquecendo tantos outros casos que a Justiça, por vários motivos, não consegue julgar e decidir, não podemos deixar de colocar a hipótese que estamos perante marginais, maquilhados e camuflados num mundo que pretendem fazer querer ser o nosso. Não. Este não foi o país desenhado na madrugada do dia 25 de abril de 74. Mas ainda estamos a tempo de rumar por outro caminho. Aquele por onde muitos de nós teimem caminhar, ultrapassando tantos obstáculos que temos enfrentado. Mesmo contra os que dizem sobre o povo que aguentam. Esses tais que enchem os cofres à nossa custa. Ainda acredito que no fundo dessa rua o sol não só iluminará as nossas mentes e os nossos sentimentos, resistindo de mãos dadas, eliminaremos os parasitas e as lapas de uma democracia adormecida e travestida por quem nos tem governado sem qualquer legitimidade popular. Viva o verdadeiro espírito do 25 de abril de 74. Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado, Presidente do CDS. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Alcobaça, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Freguesia, meus senhores e minhas senhoras. Estamos aqui hoje reunidos em nome da liberdade. O golpe militar de 25 de abril de 74 marca o fim do regime autoritário e instaura a democracia em Portugal com as consequentes mudanças profundas no sistema político, económico, social e cultural. Tendo Portugal vivido 48 anos de regime autoritário, é improvável que os protagonistas do golpe de Estado e construtores da democracia portuguesa se lembrassem ou imaginassem o que é uma democracia, depois de terem sofrido a influência do regime nascido a 28 de maio de 1926. E começo por aqui. Porque os tempos que atravessamos são dos mais difíceis da nossa história mais recente, onde liberdade, verdade e desenvolvimento terão de ser os pilares que nos sustentarão no futuro. Verdade é a verdade que nos falta, tantas vezes nos atos, nos relatórios e nas palavras das instituições,
das quais depende o futuro das comunidades. Recordar Abril é lembrar a esperança e abrir caminho para novos desígnios, assente nestes 3 pilares que referi, mas onde o cidadão é, e terá de ser sempre, o centro das preocupações. Porque falar de Abril é falar da democracia, e falar de democracia nos dias que correm é falar da participação de cada vez mais necessária dos cidadãos na política e na sociedade. Não celebramos, portanto, um movimento terrorista que tomou o nome de 25 de Abril e cujas vítimas inocentes viram as suas sepulturas ultrajadas pela política e pela justiça de um país que tantas vezes não leva a sério. No entanto, como todos já verificámos, todos os partidos terão de assumir o seu compromisso e a sua responsabilidade, com sentido de Estado e espírito de missão, para que lhe resulte uma melhor governação e a salvação do país. Porque se fizer nos próximos anos, será determinante para o nosso futuro, para o bem e para o mal. É tempo de todos sabermos separar o essencial do acessório, de todos nos mobilizarmos em torno de um grande desígnio camarário, que é a de criação de postos de trabalhos, para o aumento da riqueza no nosso concelho, sem nos desviarmos um milímetro dessa grande prioridade, por demais evidente e por todos nós reconhecida. Temos de ser críticos nós próprios e muito exigentes. Às câmaras municipais pede-se ação. E é este organismo local que tem a responsabilidade de criar todas as condições para o conceito se envolver, ou seja, pede-se obra. Às Assembleias Municipais pede-se fiscalização da atividade dos municípios, mas também se pede debate e reflexão sobre os assuntos locais. Porque isso é essencial trazer para este fórum o debate necessário e pertinente sobre as questões do Conselho. Senhor Presidente, não basta celebrar a liberdade e a democracia, porque uma democracia em que o poder corre em circuito fechado não é digna da herança que recebeu. De pouco vale celebrar a data da mudança de Abril se continuarmos a optar por fechar a porta da participação cívica aos cidadãos na vida política ativa. São precisos bons exemplos que mergulhem a política no mar de credibilidade e, para isso, o melhor caminho a seguir é aquele que herdamos como lição de Abril: alargar a possibilidade de participação da via pública ao máximo número de cidadãos, sem receio das críticas que possam advir, pois é na tolerância face à diferença que está a evolução. Assim, uma das primeiras medidas tomadas na consequência da Revolução de 25 de Abril de 74 em Portugal foi a ebulição das leis de censura. Portugal tem hoje uma imprensa constitucionalmente livre. Para vós, profissionais da informação, deixe um pensamento. Informação é poder. Poucos poderão fazer a sua vida, responsabilizar os seus governos, educar os seus filhos, se não tiverem acesso à informação livre. Os cidadãos precisam de notícias fidedignas, atempadas e imparciais, tal como as economias e o mercado. Os jornalistas têm garantido o direito de acesso a fontes de informação e documentos oficiais, estando encarregados de passar essa mensagem à população, devendo orientar-se pelos princípios da imparcialidade, isenção e através de uma clara igualdade de oportunidades, para que qualquer cidadão ou entidade possa expressar a sua versão dos acontecimentos. Democracia é, assim, no seu sentido literal, a forma através do qual o poder político é exercido para o povo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado representante da CDU. Sr. Presidente, membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente vereadores, Srs. Deputados, Srs. Presidente de Junta, público em geral e imprensa. No dia 25 de abril de 1974, como a escola
fui trabalhar para os pomares dos meus pais, que era costume na altura. Muito jovem ainda, tive a percepção que o mundo novo se abria para Portugal. Das trevas surgia a luz. A liberdade estava ao nosso alcance. Desconhecíamos nós que, alguns anos depois, um primeiro-ministro, em boa parte dos anos 80 e 90, viria fechar a nossa agricultura, as nossas pescas, parte da nossa indústria, para oferecer essas cotas à Espanha, à Itália, à França e à Alemanha, a troco de alguns fundos europeus que acabaram por ser gastos em betão e asfalto. Ironia do destino. É a agricultura portuguesa que hoje volta a estar pujante, forte, modernizada, sendo um setor que hoje está a crescer 2,5%. Poucos setores, poucas atividades se podem vangloriar disso neste momento. Aliás, se calhar nenhuma. Estamos hoje aqui nesta Assembleia Municipal em resultado do 25 de Abril, festejando o poder local, uma das suas maiores conquistas, a par da liberdade e do fim da guerra colonial. O dia inicial, inteiro e limpo, como escreveu Sofia de Melo Braga. É bom lembrar, principalmente para os mais novos, Portugal era um país dominado pelo medo, um país cinzento e triste, cheio, repleto de analfabetos. Um casal que se desentendesse não se podia divorciar. As mulheres precisavam da assinatura do marido para viajarem para o estrangeiro, para obterem passaporte. A saúde e a educação estavam ao alcance apenas dos ricos. Havia presos por delito de opinião e tortura para esses presos políticos, principalmente presos políticos. Era um país amordaçado, silenciado pelo medo, fechado ao mundo, fechado à modernidade e aos novos tempos. Era um país injusto e desigual, onde meia dúzia de famílias detinham as riquezas produzidas. Aí, se não tivermos cuidado, podemos voltar, podemos retroceder. Portanto, temos que ter algum cuidado para o país não ficar novamente na mão de algumas famílias. Podem não ser necessariamente as mesmas, mas isso pode acontecer, estamos a correr esse risco. Era um país que mandava os seus filhos para uma guerra colonial injusta e injustificável. Os nossos filhos podem hoje terminar os cursos sem a pressão de enfrentar uma guerra colonial sanguinária. Era um país que proibia músicas, livros, teatros, filmes e tudo o que não agradava ao regime, que censurava os jornais, as revistas, os rádios e a televisão. Um país assim precisava realmente do 25 de Abril, precisava de uma revolução, de uma mudança que chegou pela força das armas. Um país assim precisava de acabar com o fascismo e, como se sabe, este só acaba à força. É isto que estamos a comemorar hoje, dia 25 de Abril. Mas atenção, temos todos de estar vigilantes e combativos. A liberdade está ou poderá estar novamente em causa. Somos hoje um país ocupado pela Troika, perdemos a soberania, fruto de despesismos descontrolados, pois é má gestão, como se sabe, gastar recursos que não temos. E não é só nos governos. Também em muitas câmaras municipais se gastou mal, para além do razoável, como sabemos até por algumas câmaras. Como diz a canção de Sérgio Godinho, só há liberdade a sério se tivermos paz, pão, habitação, saúde e educação. Esta austeridade é exagero. Está a destruir toda a economia. Toda a economia se está a ressentir, porque mesmo quem concorda que tinha que haver um pequeno ajustamento, que tinha que haver alguma austeridade, mesmo esses concordam. Esta austeridade é demais. Se as pessoas não tiverem estes bens que eu acabei de citar, paz, pão, parecem coisas simples, habitação, saúde e educação, não têm liberdade para decidir, não têm liberdade para viverem uma vida plena. Viva o 25 de Abril!
Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado representante do Partido Socialista. Meus cumprimentos ao Presidente da Mesa, aos seus secretários, ao Sr. Presidente da Câmara e aos Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Presidente de Junta e todas as pessoas aqui presentes. Começo aqui por recitar um poema de Manel Alegre. Era um abril de amigo, abril de trigo, abril de trevo e trégua e vinho e humus, abril de novos ritmos, novos rumos. Era um abril comigo, um abril contigo, ainda só ardor e sem ardigo, abril sem adjetivo, abril de abril. Era um abril da praça, abril de massas, era um abril na rua, abril a rodos, abril de sol que nasce para todos, abril de vinho e sonho em nossas taças. Abril era abril de Calava, abril em ato, em 1974. Era um abril viril, abril tão bravo, abril de boca a abrir-se, abril de palavra, esse abril em que abril se libertava. Era um abril de Calava, abril de cravo, abril de mão na mão e sem fantasmas, esse abril em que abril floriu nas armas. Estamos aqui para lembrar, comemorar, defender os valores de abril e da nossa Constituição da República Portuguesa. Há muito esquecida pelos nossos representantes políticos, com políticas neoliberais afrontando o povo em todas as frentes. Quando a soberania, a independência nacional, os direitos sociais e económicos estão postos em causa e destruídos e deixam de fazer qualquer sentido. Quando a economia nacional é desmantelada todos os dias com fecho de empresas e lojas de comércio. Quando tantos milhares de cidadãos nas suas profissões, entre os quais professores, médicos, enfermeiros, cientistas e entre outras, e trabalhadores da administração pública em geral, são menosprezados e chantageados. Quando milhões de cidadãos vivem num sufoco permanente e lhes vêem negada a sua dignidade, o seu trabalho e a sua simples sobrevivência, há uma pobreza escondida e envergonhada. Quando o desemprego atinge valores tão arrepiantes em tão pouco tempo. Quando os nossos jovens erram por aí sem destino, com o saber e de nível elevado e são convidados a emigrar, e aí são uma mais-valia para o país que os acolhe. E os que por cá ficam estão sujeitos à exploração laboral. Não lhes é dada a possibilidade de desenvolver ao máximo as suas capacidades laborais. Quando muitos dos nossos idosos são vetados ao abandono e à miséria, tendo trabalhado uma vida inteira ao serviço de um país e para o país que agora lhe vira as costas, lutando nas reformas para as quais toda a vida trabalharam e descontaram, e as políticas de intervenção social por parte deste governo são nulas. Quando nos negam o presente e nos roubam o futuro, não existe esperança. Quando afrontam a Constituição, a nossa lei fundamental dos direitos humanos fundamentais, sociais e económicos, pondo em causa o Estado Social, o princípio da igualdade, que é um princípio fundamental para qualquer Estado moderno, assim como o princípio da proporcionalidade, da proteção, da confiança, o princípio da progressividade e da unicidade do imposto sobre rendimento pessoal. A ideia da atenção à situação familiar são princípios presentes na nossa Constituição. Mas este governo fez e continua a fazer letra morta em prol dos seus caprichos e forma de governar. Quando querem amordaçar Portugal, colocá-lo de rastros como sendo terra de ninguém. É preciso dizer não, é preciso dizer basta, é preciso sair à rua e gritar que abril são esperanças mil, que o povo é quem mais ordena, que unidos não nos vencem. Que queremos a Constituição respeitada e cumprida. Queremos um Portugal de progresso e justiça social, que exigimos um futuro com dignidade e direitos. Viva o 25 de Abril, que deve estar vivo dentro de cada um de nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado representante do PSD.
obrigado, Sr. Presidente. A quem cumprimento, Sr. Presidente da Câmara, Srs. membros da Mesa da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, técnicos superiores da Câmara Municipal, público presente, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Antes de entrar propriamente na minha intervenção, queria deixar aqui duas notas importantes. A primeira é sobre algo que pude constatar e fico bastante triste, porque fui habituado a que nesta Assembleia houvesse alguma consideração, houvesse alguma qualidade. E notei hoje, com tristeza, com profunda tristeza, que faltou alguma qualidade ao partido CDS, aqui presente. A substituição deu-se por defeito. Não considero aqui uma crítica, considero que é com muito respeito que assim lhe falo. 25 de Abril é de facto algo que temos que comemorar. Venho por isso falar-lhes de Abril, desse Abril com história. Hoje, 25 de Abril de 2013, na comemoração desse dia de 74, é bom recordar e sentir que a liberdade passou e passa por aqui. Mas é importante pensar que não se para no tempo e que a construção dessa liberdade tem avanços e recuos. O 25 de Abril não foi uma utopia, nem tão pouco uma data de calendário onde o tempo parou. Foi em si mesmo um princípio de evolução. A democracia, a liberdade, os valores de uma sociedade nova começaram a dar os primeiros passos. E não é fácil o equilíbrio quando se aprende a caminhar. Assim, saúdo a data e talvez a efeméride. Porém, vivemos num país real. Num país em crise económica e financeira. Num país onde a sociedade se vê a braços com problemas reais de desemprego, de trabalho e até com aquilo que lhe é essencial. Digamos que é este o retrato sumário do Abril que hoje vivemos e comemoramos. Mais realidade do que o sonho sobre o mesmo desejo de alargar horizontes. No tempo, ficaram os ecos da madrugada, dessa madrugada do Grândola Vila Lorena e depois do adeus, dos militares, dos tanques e de um povo feliz na rua, depondo cravos nas espingardas dos soldados. Começou aí um longo percurso que visa recuperar e aproveitar as potencialidades que agora são caminho para o progresso e desenvolvimento. Uma missão difícil porque a dimensão diminui e os mercados desapareceram, levando consigo a sustentabilidade. Uma missão difícil porque se verificou uma adesão à Europa, estando tudo impreparado e pouco ou nada estruturado face a uma concorrência que os nossos parceiros impunham. Uma missão difícil porque os hábitos de consumo foram criados sem que se estabelecesse um equilíbrio entre o rendimento e o consumo. Uma missão difícil, dada a dimensão exígua e a oferta de subsídios de abandono que destruíram a produção no setor primário e secundário. Uma missão difícil pela crise internacional monetarista que afetou e afeta a moeda portuguesa, levando a dívida global para valores inimaginários, obrigando a empréstimos usurários e a quase uma falência técnica. Por último, uma situação difícil
porque se geraram falências em série, desemprego, aumento de impostos, taxas insuportáveis, perda de subsídios e até situações de carência graves nas famílias. Senhor Presidente, senhores deputados, este é o Portugal de abril de hoje. Um país com história de quase 900 anos, um país que cruzou oceanos e chegou às 4 partidas da Terra. Um país de poetas, de escritores, de investigadores, de cientistas, de técnicos e de um povo generoso que nunca negou o seu suor e sangue pelos outros. Confesso e aceito que os sucessivos governos podem não ter tido a melhor atenção e atuação para um desenvolvimento tão necessário para uma reestruturação que urgia e urge. Mas sei que a intenção era fazer o melhor e não foi bem sucedida. Ouvidos 39 anos e nem numa conjuntura histórica decorrida, o Portugal de abril vê partir, com lágrimas nos olhos, jovens, famílias e diversos quadros em busca de uma estabilidade que o solo pátrio não lhes oferece. Portugal tem hoje uma soberania partilhada com uma troika e vê-se obrigado a cumprir memorandos de entendimento que impõem todo tipo de cortes e muita perda do poder de compra e sobrevivência dos portugueses. Senhor Presidente, senhores deputados, sei que não era isto que gostava de referir na minha intervenção a propósito da comemoração deste aniversário. E sei que até pode ser tido como politicamente incorreto, mas é a realidade nua e crua que não posso ignorar e todos suportamos no nosso dia-a-dia. Talvez por isso todos possamos dizer que os olhos se quedaram no sonho, nesse sonho de abril, desse abril prometedor de mudança. Falta percorrer o caminho para que tal aconteça. Muitos cairão e ficarão para trás para que outras gerações possam fruir de outras condições e de qualidade de vida. Falta que os políticos se entendam e, independentemente das suas opções ideológicas, colaborem na difícil missão de construir e desenvolver. Todos sabemos que é fácil destruir, dizer mal, porque, como sabemos, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Mas o momento é de construir, de união e não de separação. Como sabemos, e bem ao gosto social-democrata, da nossa social-democracia, o país está sempre primeiro e só depois as crenças políticas e partidárias. Este tem de ser o propósito do 39º aniversário do 25 de Abril. Uma proposta que, embora com o sacrifício de todos, nos leve a bom porto e nos retire de uma crise avassaladora em que vivemos rumo a um crescimento e desenvolvimento. Deixemos de lado utopias e demagogia. É necessário e urgente acreditar. Acreditar que somos capazes. Acreditar que herdamos os genes dos antepassados que tanto prestígio deram à epopeia portuguesa. Acreditar que o futuro será diferente. Saibamos produzir o pão. Manter a paz. Construir a democracia nos novos tempos e na época difícil que atravessamos. Não baixemos os braços. É preciso, é urgente, é preciso manter abertas as portas que Abril abriu. Viva o 25 de Abril, viva Alcobaça, viva Portugal! Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara.
Presidente da Assembleia Municipal, respectiva mesa, senhores vereadores, presidentes de juntas, senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras. Sr. Presidente, penso que este dia de liberdade, o dia 25 de Abril, já todos, certamente, enquanto deputados, e eu próprio, no contexto de ser deputado, como Presidente da Assembleia Municipal, Presidente de Câmara, já fizemos diversos discursos com a formalidade que se impõe relativamente à data da apreço. Mas penso que ela também é perfeitamente ajustável com a informalidade própria da liberdade, que é o dia que vivemos hoje, não pondo isto em causa a formalidade que outros pretendam fazer e fizeram-se de forma superior. E nesse contexto de informalidade, eu quero vos dizer que a liberdade conquistada em 25 de Abril, que todos nos interrogamos ao fim destes 40 anos, 39, 74 até agora, pomos em causa de que os objetivos que foram alcançados, os que não foram, e interrogamos acerca do deve e haver. Eu acho que não nos podemos interrogar acerca do deve e haver, porque o saldo é extremamente positivo destes anos todos de democracia, e eu, enquanto Presidente da Câmara, constato diariamente, porque vai muito para além da liberdade ideológica, da diferença que todos nós temos direito e explanamos nos órgãos próprios, na sociedade. Mas o que é mais importante que conquistamos desde essa data é a liberdade da nossa sociedade civil, que emerge com ideias, que é participativa e que os responsáveis políticos devem estar atentos, porque certamente tem uma sociedade muito rica à sua volta, em que por vezes temos que fazer a triagem daquilo que consideramos menos conseguido, mas a maioria das vezes é algo que é extremamente surpreendente pela genuinidade do povo, do associativismo e dos homens e mulheres que circundam connosco dia a dia. Este, para mim, é dos principais legados extremamente positivos de 25 de Abril. E de uma forma muito sumária, não olvidando a nossa realidade enquanto país e os erros que cometemos ao longo destes tempos, no passado e no presente, permitam-me só fazer uma reflexão e também partilha de ideias convosco, que certamente já o efetuaram também, do mundo depois para o nosso microclima, digamos assim, que é o mais macro a todos, que é a nossa alpaça. Mas a humanidade, há cerca de 30 anos, mais coisa, menos coisa, um bocadinho a seguir ao 25 de Abril, começou a efetuar, através dos seus decisores políticos, o caminho para a globalização, o caminho para a aldea global, efetuando acordos de comércio internacional, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, com a América Latina, e trilhou-se um caminho que necessariamente tinha que dar os problemas que deu hoje. Mas muito para além dessas decisões jurídicas e económicas efetuadas pelos homens, os cientistas fizeram algo que foi muito mais dinamizador e catalisador dessa globalização, que foi a descoberta da internet, e essa sim é que, desde essa altura, tem mudado todos os pressupostos e paradigmas da nossa atual vida, que ainda não percebemos bem como lidar com a mesma, porque ela toca em toda a nossa realidade e transforma efetivamente o mundo numa pequena aldeia. E com essa perspectiva da globalização jurídica, que começou antes da própria internet, havia um objetivo que a humanidade hoje conseguiu, e foi pôr num contexto muito mais igualitário o hemisfério sul com o hemisfério norte. E aí, perante a humanidade, o mundo todo, houve um salto igualitário, num caminho de igualdade. Agora, outros que estavam no hemisfério norte, mas não eram tão desiguais como aqueles que estavam mesmo mais lá em cima, estão atrapalhados, como é o nosso caso, nos dias de hoje. E, portanto, a humanidade vai ter que saber lidar com esta nova realidade
de uma geração que alguém dizia que era uma geração nativa, que nasceu já com a internet, e nós somos só aderentes, os que têm mais de 30 anos. Essa geração nativa é que vai responder a estes desafios globais que temos e percebermos no contexto europeu e no nosso país aquilo que queremos e podemos fazer no futuro. Sem olvidar nenhum dos factos de erros efetuados na nossa nação, mas que penso que também é unânime que todos temos muitas dúvidas e poucas certezas. Permitam-me só dizer as minhas pequenas certezas relativamente ao nosso extraordinário Conselho. E nessa perspectiva, penso que todos vão compreender que eu não estou aqui para convencer ninguém, nem ninguém dos serviços certamente vai convencer alguém para um contexto diferente em setembro ou outubro do presente ano. Nem sei se está aí alguns jornalistas que tiverem, até penso que o facto de não dar reporte das minhas palavras, porque penso que fazer de uma forma o mais imparcial e institucional possível. Nós tendo este grande desafio que estamos todos a enfrentar no país, foi há pouco aduzido que é preciso obra. Eu vou confessar aqui uma pequena imodéstia da minha parte e uma imodéstia perante o Conselho todo. Ou seja, um Conselho que tem razões para não ser esse sim modesto. Uma obra que nós, várias obras que vamos agora inaugurar durante os próximos meses, certamente que depois também vão ser acusados de que tem a ver com uma questão de calendários eleitorais, mas a obra que efetivamente mais importante foi uma obra de que efetivamente fizemos alguma recuperação importante económica e nomeadamente aquela informação que eu vos dei há uns meses esta parte da questão dos 2 dígitos. Isto vem a propósito de outros 2 dígitos que existem no Conselho de Alface. A obra que todos nós temos que efetuar, enquanto município, enquanto comunidade, é uma obra de busca de emprego e de felicidade para os nossos cidadãos. Dizer que não tem sido nada feito é uma ofensa muito grande aos alfacenses e às pessoas que trabalham nesta região. Nós, Alcobaça, temos uma taxa de desemprego, e é muito preocupante, de 11%, meus senhores. O contexto nacional está nos 18, 19, 20. Dá o fazerão para baixo. Já estamos nos 15, 16 e por aí fora. E, portanto, felizmente temos uma área com empreendedorismo, temos gente que arregaçou as mangas e, apesar da crise, que é bastante, nós temos umas taxas demonstrativas da qualidade dos empresários e do povo que temos. E não vale a pena estar sistematicamente a malhar no ceguinho, porque não há nenhuma razão para malhar no ceguinho. Há é para dizermos, bem haja, continuem neste trabalho, e era esse que eu ficava duplamente realizado enquanto Presidente de Câmara, que era baixar os 2 dígitos aos fornecedores, que foi conseguido, e que nós também no desemprego rapidamente chegássemos abaixo dos 2 e passássemos a 1 dígito. Porque é possível. É possível se continuarmos com uma dinâmica empresarial que existe. Está a haver investimento forte na Martinhança, graças a Deus, por causa dos montes. E está a haver um investimento, como há muitos anos esta parte não existia na agricultura, no setor primário, que é importantíssimo para o Conselho. A cerâmica, depois de ter passado a Rua das Arrudas, as informações que eu tenho é que a maior parte das empresas tem encomendas até ao final do corrente ano, coisa que há muito tempo não acontecia, e que o calçado, que tem muita importância na bebida, e a papelaria, não estando extraordinário, está bem, graças a Deus. E, portanto, nós temos que valorizar estes aspectos e continuar a trabalhar para termos futuro enquanto comunidade. Quero-me dirigir, para finalizar, estas palavras aos senhores Presidentes Juntos e aos seus deputados. Dizer-vos o seguinte: no que concerne este mandato, é o meu último 25 de Abril. Vamos ver, depois do povo se pronunciar,
como iremos comemorar o próximo 25 de Abril, mas queria-vos dizer que, certamente, na ação do Presidente de Câmara há muitos erros e muitas medidas acertadas. Mas foi sempre, sempre no contexto de que a minha consciência ditava que era o melhor para o meu Conselho e para a instituição que represento. E também dizer-vos que tivemos um momento difícil, que foi o momento das agregações de freguesias, e dizer aos seus Presidentes de Junta que, deste lado, nunca houve nem nunca poderá haver nenhuma questão pessoal. Há questões institucionais e tem certamente um Presidente de Câmara que vos vai ajudar também nesse contexto de agregação. Se houver transformações legislativas, recuos, terão o Presidente de Câmara também convosco para o enquadramento da lei que nos ditar em termos de futuro. O que nos dita agora é esta nova realidade e tem da minha parte um empenhamento pessoal e total para esse novo paradigma que também tem um contexto desafiante e estou a falar aqui com toda a impessoalidade e amizade perante os seus Presidentes de Junta. Também sei que uns dirão infelizmente, outros felizmente, porque também já estão um bocadinho saturados, vão deixar as suas funções por questões legais e por questões pessoais. Queria dizer-vos, em nome do município, dar-vos o agradecimento a todos vós, porque tenho a certeza absoluta que cada um de vós, homens e mulheres, também fizeram sempre aquilo que achavam que era melhor para a vossa freguesia, em termos institucionais e pessoais. Um bem-aja e até sempre. Obrigado, Sr. Presidente, e antes de encerrar a sessão, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, membros da mesa, Srs. Deputados Municipais, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Jornalistas, Minhas Senhoras, Meus Senhores. Comemoramos hoje 39 anos da Revolução do 25 de Abril. Comemoramos uma data, comemoramos um feito e homenageamos aqueles que, em 25 de Abril, tiveram a coragem de derrubar o regime e de devolver ao povo a democracia, a liberdade e, principalmente, o direito de escolher. Até aqui, até esta fase, estamos todos de acordo. Todos os partidos representados nesta Assembleia estão de acordo, pelo menos foi aquilo que eu retirei dos discursos, que aquilo que representa, ou uma parte do que representa o 25 de Abril, a comemoração do 25 de Abril, é comemorar o facto, homenagear aqueles que o promoveram e congratular-nos com a liberdade e a democracia que nos foi devolvida por esses militares corajosos na noite de 25 de Abril. Daí para cá, cada um tem o seu 25 de Abril. E cada um tem a sua ideia do 25 de Abril, que é legítimo. Não somos todos iguais, não temos todas as mesmas expectativas, não temos todas as mesmas ideias, nem as mesmas ideologias. E cada um olha para aquilo que pensava ser o 25 de Abril e pensava que devia ser o 25 de Abril, consoante a sua própria ideologia, consoante as suas próprias ideias, e para uns cumpriu-se, para outros não se cumpriu, para outros está a meio. Mas isto é legítimo também e é consequência do 25 de Abril, porque foi o 25 de Abril que nos devolveu o direito de pensarmos pela nossa cabeça, de pensarmos por nós próprios, de pensarmos e de agirmos de acordo com aquilo que são as nossas ideias, as nossas ideologias. Mas há uma coisa que não podemos olvidar neste percurso de 39 anos. É que tudo o que aconteceu nos 39 anos aconteceu por vontade do povo, aconteceu por vontade das pessoas,
expressa em liberdade, em eleições livres, que escolheram os governos, os presidentes, os deputados, os presidentes de Câmara e de Junta que achavam que deviam eleger e que entenderam que deviam eleger. Este é o maior tributo do 25 de Abril. Esta foi a grande vantagem do 25 de Abril. Pudemos, até agora, escolher em liberdade aqueles que nos governaram nos mais diversos patamares da administração pública e da governação. Esperamos poder continuar a ter esta liberdade, este direito de escolher, este direito de optar e, ciclicamente, de 4 em 4 anos, se não for antes, vamos ser chamados a escolher e vamos continuar a ter a liberdade de escolher. Esta foi, na minha opinião, estou a falar em meu nome pessoal, a grande vantagem do 25 de Abril e é a este 25 de Abril, a esta possibilidade que eu, pessoalmente, quero homenagear e que hoje presto o meu tributo aos homens que fizeram o 25 de Abril e que nos proporcionaram tudo isto. Muito obrigado. Então, vamos encerrar com o hino nacional antes. O hino nacional.